mais uma quarta-feira, para mais uma reflexão importante, mais uma palestra, né, que nos ensina e também aquieta e consola o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o livro Fonte Viva, a leitura, Vivamos Calmamente, que procureis viver sossegados. Paulo, 1 Tessalonicenses 4,14. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível que saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Que nós possamos, nessa palestra de hoje, nessa quarta-feira, né? Já estamos aí iniciando as festividades do Natal. Que peçamos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos guias e mensageiros espirituais, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos paz no nosso coração, que tenhamos calma e tranquilidade nesse momento em que tanto nós escutamos barulhos, nós estamos com muitas informações, nós temos o nosso coração e a nossa mente cheio, né, de tanta coisa que acontece, a gente liga a televisão, vê jornais, ou então até nessa questão, né, que nós estamos passando dessa pandemia, que deixa o nosso coração aflito, mas que a gente possa repensar muito naquilo que é prioridade na nossa vida, naquilo que nós possamos escolher, naquilo que a gente possa viver, e que tudo nós possamos ter calmaria, tranquilidade, aquietar o nosso coração e ouvir qual é o nosso chamado, nossa missão aqui. E que nessa quarta-feira nós aprendamos mais ainda o amor de Jesus Cristo, que nós possamos, nessa caminhada, entender o amor ao próximo, que a fraternidade, a solidariedade, o trabalho é aquilo que nos fortifica. Que assim seja. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Eu vou compartilhar a apresentação. Vocês conseguem ver e me ouvir? Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos a mais essa reunião, a mais esse encontro em que nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Essa noite a gente vai estar falando um pouco sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E lá no Evangelho, Allan Kardec apresenta para a gente os versículos que estão presentes no Evangelho de João, mas essa passagem evangélica, ela é descrita para a gente nos 4 evangelhos que compõem a Bíblia. Então, Jesus proferiu essas palavras quando ele se encontrou com Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, o representante do Império Romano, logo depois que ele foi preso pelo exército romano, porque Judas o entregou, o traiu, e antes dele ser condenado à crucificação. Então, quando Jesus chega ao pretório, que era o anexo do palácio onde o governador morava, onde o Pôncio Pilatos morava, Pilatos vai conversar com ele para tentar entender de qual crime Jesus tinha cometido para que ele fosse julgado e então fosse condenado. E quando ele conversa com Jesus, ele percebe que Jesus não tinha cometido crime nenhum, que ele era inocente. Então Pilatos vai até a sacada do pretório e ele fala com as pessoas que viviam na Judéia, aquele povo que ele governava, dizendo: olha, eu não estou encontrando nenhum motivo para julgar esse homem. Vocês têm certeza que vocês querem que eu proceda com o julgamento e que eu o condene? E o povo grita, clamando para que Jesus fosse crucificado. Então, Pilatos, ele faz esse movimento de voltar para dentro do pretório para conversar com Jesus. Ele percebe que não existe motivo para que Jesus fosse julgado. Ele volta para falar com a multidão. Ele faz esse movimento umas 3 ou 4 vezes. E essa movimentação de Pilatos, ela é bastante significativa e ela é bastante alegórica. Porque a gente percebe que Pilatos está oscilando entre a verdade e os apelos do mundo. A verdade, nesse caso, era que Jesus era um homem inocente, não tinha por que ele ser julgado e muito menos condenado. E os apelos do mundo era a população governada por Pilatos que pedia que Jesus fosse condenado. Então, esse movimento de oscilação, esse movimento de indefinição que Pilatos passa e que é retratado para a gente, que é relatado para a gente, é muito característico da nossa condição humana, de espíritos ainda muito imperfeitos e que oscilamos entre a verdade e os apelos do mundo. Então, a gente pode dizer que, do mesmo jeito que Pilatos, onde a verdade se encontrava no interior do pretório, a verdade também se encontra dentro de cada um de nós, no nosso íntimo, na nossa consciência, que foi onde Deus colocou a lei divina quando ele nos criou a todos espíritos simples, ignorantes e inexperientes. A espiritualidade vai dizer para a gente que essa lei divina é o roteiro infalível que nós precisamos seguir para que a gente possa alcançar a nossa felicidade verdadeira, que é a felicidade espiritual. Os apelos do mundo, no caso de Pilatos, se encontravam do lado de fora do pretório, e eles também se encontram do lado de fora de cada um de nós, que são os apelos do mundo material, que constantemente instiga e excita as nossas fraquezas, porque os valores do mundo material são contrários aos valores dos ensinamentos de Jesus, que, por sua vez, estão concordando com a lei divina, com essa verdade que garante a nossa felicidade. Então, cada um de nós, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, que estamos numa jornada de aperfeiçoamento e de evolução espiritual, também vivenciamos essa oscilação, essa indefinição nas situações mais variadas da nossa vida. E os próprios discípulos de Jesus também vivenciavam essa oscilação. E aí a gente tem Judas como sendo talvez o exemplo, né, que ilustra melhor essa indefinição e essa oscilação que os discípulos de Jesus vivenciavam. Judas foi um discípulo sincero de Jesus, um espírito, assim como nós ainda imperfeito, mas um pouco mais moralizado, que aceitou essa missão de aprender e divulgar o evangelho de Jesus antes de encarnar. Só que enquanto ele estava encarnado, ele também não conseguia compreender direito como que era esse reino de Deus que Jesus veio implementar na Terra. E por causa da sua imperfeição, ele acabou confiando mais nos apelos do mundo material do que nos ensinamentos de Jesus, do que essa verdade que vibrava na consciência dele. Então, Judas entrega Jesus ao exército romano
não porque ele não gostava de Jesus ou porque ele estava mal intencionado, mas porque ele acreditou em um plano que ele bolou, que entregando Jesus para o exército romano, ele conseguiria uma certa influência junto a esse exército e depois conseguiria influenciar a libertação de Jesus, e então ele ajudaria Jesus a implementar o reino de Deus na terra. Quando ele percebe que esse plano dele não saiu do jeito que ele pensou, quando Jesus é preso e é condenado, ele se arrepende, e a gente pode afirmar isso porque ele acaba cometendo suicídio. Então, Humberto de Campos vai dizer para a gente, lá no livro Boa Nova, que o próprio Jesus diz aos sacerdotes, quando ele está iniciando as pregações do evangelho públicas, que o reino de Deus não é um reino material, não é um reino de pedra, mas é construção divina no coração dos homens. E nós, ainda hoje, depois da vinda do evangelho, e depois da terceira revelação com a doutrina espírita, ainda temos dificuldade de compreender o que é esse reino de Deus que Jesus veio trazer na Terra. E é por isso que a gente, até hoje, continua estudando os seus ensinamentos e o seu evangelho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, Allan Kardec nos apresenta a passagem que está presente no Evangelho de João, onde ele diz que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Se o reino de Jesus fosse um reino de pedra, fosse um reino material, o seu exército já estaria em guerra contra o exército romano quando ele se encontra com Pilatos, porque é desse jeito que as coisas funcionavam naquela época. Só que o reino de Jesus é um reino de tolerância, de mansuetude e de amor. Ele não é um reino que se localiza geograficamente na superfície da terra, mas ele é uma condição espiritual de iluminação, de virtuosidade e, consequentemente, de felicidade. O conceito de virtude, ele já existia em diversas sociedades orientais muito tempo antes da vinda de Jesus para o planeta Terra. Os primeiros registros ocidentais que a gente tem sobre esse conceito de virtude, sobre o que as pessoas entendiam por virtude, aparece na época da Grécia, com a palavra arete, que significa excelência. Então, esse sentido inicial de virtude, ele diz respeito a algo bastante prático, bastante funcional, que seria a gente desempenhar bem, a gente desempenhar corretamente uma determinada tarefa. E aí, embora esse conceito inicial de excelência e de virtude não tenha o fundamento moral que a virtude ganha, principalmente com a vinda de Jesus, a gente pode fazer um paralelo com esse conceito de excelência com o que Jesus chamou de pureza de coração. Então, essa é uma das bem-aventuranças que Jesus nos apresenta lá no Sermão da Montanha, e ser puro de coração significa a gente colocar os nossos melhores sentimentos na tarefa que a gente está desempenhando, seja ela uma tarefa material, seja ela uma tarefa espiritual. Então, quando a gente coloca as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba fazendo bem feito, a gente acaba fazendo com excelência, e a gente pode entender a virtude como sendo desse jeito. Conforme o tempo foi passando, essa palavra grega ela foi traduzida para o latim, e aí ela passa a ser compreendida da forma como a gente compreende a virtude atualmente. Então, o conceito de virtude, a gente pode definir como a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal, que se manifesta sempre em benefício do outro e que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito através da inteligência e da vontade. A pessoa que é virtuosa, o espírito que é virtuoso, sabe discernir, sabe diferenciar o bem do mal. E o bem é tudo aquilo que está de acordo com a verdade, com a lei divina que está na nossa consciência e, consequentemente, nos conduz a essa condição de iluminação, de virtuosidade e de felicidade que Jesus chama de reino de Deus e que ele veio revelar para nós.
O mal, ao contrário, é tudo aquilo que se afasta dessa verdade, que se afasta dos ensinamentos de Jesus e, consequentemente, nos afastam da nossa felicidade. As pessoas que são virtuosas, além de saberem discernir o bem do mal, elas têm a força moral necessária de escolher, por livre e espontânea vontade, agir no bem. E lá no livro Ação e Reação, André Luiz vai dizer para a gente que o bem é tudo aquilo que é bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Enquanto o mal é tudo aquilo que é bom só para mim, mas que de alguma forma prejudica as pessoas que estão ao meu redor. Então, agir no bem significa agir desinteressadamente, fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, sem a gente se preocupar. O que a gente vai ganhar ou o que a gente vai perder com essa atitude. E por isso que é tão difícil a gente ser virtuoso, porque no nosso atual estágio evolutivo, a gente ainda tem o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade muito cristalizados. Então, a gente sempre calcula o bem que a gente vai fazer para ver de que forma isso vai nos beneficiar ou de que forma isso vai nos prejudicar. A boa notícia é que, como nós temos a lei divina na nossa consciência, todas essas virtudes, toda essa disposição de praticar o bem de maneira desinteressada, já existe dentro de cada um de nós. Só que ainda na forma latente, na forma de uma sementinha. Então, cabe a nós mobilizarmos a nossa vontade, utilizarmos a nossa inteligência com todos os conhecimentos que Deus permite que a gente tenha acesso, por exemplo, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, para que a gente possa exercitar essas disposições, para que a gente possa desenvolvê-las e consolidá-las, assim como Jesus já conseguiu fazer. Os espíritos vão dizer para a gente que a sublimidade da virtude consiste exatamente no sacrifício do nosso interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. E que a mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, as virtudes, essas disposições que todos nós trazemos no nosso íntimo para praticar o bem de forma desinteressada, são aquelas que ajudam a gente controlar as nossas paixões. E Allan Kardec vai dizer para a gente, lá no Livro dos Espíritos, que a paixão é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Todos nós que estamos encarnados, que estamos associados a um corpo físico, a gente sente necessidades físicas de manter esse corpo vivo. Então, o nosso corpo sente sede, ele sente fome, ele sente necessidade de descanso, de se exercitar, e não tem nada de errado da gente suprir as necessidades do nosso corpo físico, da nossa vida material. Porque a matéria que constitui esse nosso corpo, ela também está submetida às leis divinas. Porque quando Deus criou o universo, ele criou a parte espiritual e a parte moral. Da mesma forma, no nosso atual estágio evolutivo, a gente ainda tem sentimentos que são menos nobres e que se afastam do amor que Jesus vem ensinar para a gente. Então, a gente ainda sente raiva, a gente sente mágoa, a gente sente vontade de revidar o mal que as pessoas fazem para a gente. E não tem problema nenhum da gente sentir essas coisas. Isso é algo natural. Até porque nós convivemos com espíritos que são igualmente imperfeitos e que estão errando, estão ainda se afastando da lei divina. O problema é quando a gente alimenta esses sentimentos ruins, é quando a gente exagera nessas nossas necessidades físicas, porque essas necessidades e esses sentimentos em excesso, eles provocam um mal. Muitas das vezes, quando a gente comete esses excessos e alimenta as nossas paixões, a gente faz mal para as outras pessoas, mas todas as vezes que a gente comete esses excessos, nós fazemos mal para nós mesmos. E aí Allan Kardec vai dizer que as paixões, elas nos aproximam da nossa natureza animal, da nossa natureza material, e nos afastam da nossa condição espiritual, de virtuosidade, de perfeição relativa e, consequentemente, de felicidade. As virtudes, então, são esses sentimentos que, quando eles são exercitados e consolidados, nos aproximam dessa condição de felicidade que é o reino de Deus, que Jesus veio apresentar para a gente.
Para nós que somos espíritas, as virtudes são as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Que os espíritos vão dizer para a gente que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E aí é interessante a gente pensar que essa lei é uma única lei de justiça, amor e caridade, porque não existe justiça sem amor e caridade, e o amor e a caridade são incompletos quando eles não vêm acompanhados pela justiça. Essa é a última lei moral que Allan Kardec discute com a gente lá no Livro dos Espíritos, e ele vai dizer que é a mais importante delas, porque é a que resume todas as outras. E Jesus, na condição de um profeta, é um homem de bem inspirado por Deus. Isso significa dizer que Jesus é um espírito que já tem constituído no seu íntimo esse reino de Deus, que ele já tem consolidadas todas essas virtudes, todas essas disposições de fazer o bem de forma desinteressada. E é exatamente porque ele já tem o reino de Deus consolidado no seu íntimo, é porque ele já tem todas essas virtudes muito fortalecidas dentro dele, que ele pôde assumir a missão de encarnar na Terra para nos ensinar sobre o reino de Deus, para nos ensinar sobre essa condição que ele já alcançou. Os ensinamentos de Jesus, eles estão muito mais na sua conduta do que naquilo que ele falou. Porque a conduta, ela é consequência daquilo que nós trazemos no nosso íntimo. Então, quando a gente observa a conduta de Jesus e a gente percebe que durante toda a sua vida, ele agiu de maneira a fazer o bem para as pessoas que estavam ao redor dele, de maneira desinteressada, a gente percebe o quão virtuoso ele era. Saulo César, que é um orador espírita, ele fala sempre que a gente precisa se acostumar a olhar para o Evangelho não como sendo um livro, porque se o Evangelho fosse um livro, Jesus teria escrito, porque ele é o espírito mais adequado para poder deixar algo escrito sobre as leis divinas. E Jesus não escreveu uma única palavra, exatamente porque o Evangelho é a vida de Jesus, é a forma como ele se comportou, é aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou de fazer durante toda a sua vida, mas mais especificamente quando ele passa por essa injustiça de ser traído, de ser julgado e de ser condenado injustamente. E é a postura que Jesus tem ao longo da sua vida que confere a ele uma autoridade que Pilatos não tem. Exatamente porque a autoridade que Jesus tem é uma autoridade espiritual, é uma autoridade que não é desse mundo material e, portanto, ela é imperecível. Jesus encarnou aqui na Terra há mais de 2000 anos e ainda hoje a gente se debruça sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, para buscar compreender, para buscar colocar em prática no nosso dia a dia aquela conduta que ele teve. Ele viveu num contexto histórico, social e político completamente diferente daquele que a gente vive hoje. Mas ainda assim, quando a gente estuda o Evangelho, a gente percebe o quão atuais são os seus ensinamentos. E aí Allan Kardec vai dizer, lá nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título de rei ou rainha são conferidos a espíritos que têm uma influência no progresso da humanidade. E é interessante a gente perceber que quando Pilatos pergunta para Jesus se ele é rei, Jesus não nega a sua realeza. Ele vai dizer que o reino dele ainda não é deste mundo. Exatamente porque Jesus, na sua grandiosidade espiritual, ele sabia da importância que a sua encarnação aqui na Terra teria e ainda tem no progresso da humanidade. Então, essa autoridade de Jesus é uma autoridade imperecível, é uma autoridade que transcende o tempo e o espaço. Pilatos, ao contrário, ele teve uma autoridade humana, ele teve uma autoridade que é desse mundo material e, portanto, foi transitória. A influência que Pilatos teve, se não toda sobre a humanidade, sobre aquelas pessoas que viviam na Judéia naquela época, foi limitada ao tempo em que ele foi governador, ao tempo em que ele foi representante do Império Romano. Depois que ele deixa esse cargo, ou depois que ele desencarna, a sua influência ela diminui muito, para não dizer que ela acaba completamente.
Hoje nós estamos falando de Pilatos porque nós estamos falando de Jesus. Então nós nos lembramos dele porque ele fez parte da trajetória de Jesus. Ele fez parte da encarnação de Jesus. Mas a influência que ele tem sobre a humanidade, sobre o nosso progresso espiritual, é muito menor, para não dizer que não é nula, quando comparada à influência e à autoridade de Jesus. E essa autoridade que Jesus adquire, que é imperecível, é exatamente por causa da forma como ele se comportou diante das adversidades. Jesus é o espírito mais perfeito, mais iluminado e mais virtuoso que já encarnou na Terra. E ele aceitou encarnar aqui por amor a Deus, para nos revelar sobre a sua lei. Ainda assim, ele passou por todas essas injustiças e por todas essas adversidades, de ser traído, de ser julgado e condenado injustamente e, finalmente, de ser crucificado. Só que ele passa por essas situações todas de maneira virtuosa, de maneira resignada, de maneira mansa e pacífica durante todo esse trajeto, durante toda essa experiência. E é exatamente essa postura de Jesus que dá a robustez e que dá a força aos seus ensinamentos e ao seu exemplo. Lá no livro Paulo e Estevão, Saulo de Tarso, antes de se tornar Saulo, ele fala isso, que ele não consegue compreender como é que Jesus, enquanto foi crucificado, e Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, quando foi apedrejado, como que eles podiam demonstrar tamanho equilíbrio, tamanha serenidade espiritual, sendo que ele, que era uma autoridade humana, que ocupava um status, uma posição social de sucesso, não conseguia sentir essa tranquilidade, essa serenidade espiritual. Então, a autoridade e a força de Jesus, ela se encontra exatamente na sua conduta virtuosa diante das adversidades. A espiritualidade vai dizer para a gente que nós encaramos as adversidades como coisas difíceis, como coisas ruins, que nos trazem sofrimento. Mas ela vai dizer, os espíritos vão dizer, que a gente precisa encarar as adversidades como oportunidades que Deus nos concede para a gente exercitar as nossas virtudes, para a gente colocar à prova a nossa firmeza espiritual, a nossa paciência. Emmanuel vai dizer que sem a tentação, a virtude não aparece e que a virtude sempre é uma sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores e conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, Emmanuel vai dizer que a gente precisa aprender a encontrar os tesouros ocultos nas dificuldades, porque é somente nas linhas morais do Cristo que nós atingiremos a humanidade real, que é essa condição de virtuosidade e de felicidade espiritual, que é a nossa verdadeira felicidade. E aí Jesus responde para Pilatos que o reino dele, que essa felicidade real ainda não é deste mundo, o que significa dizer que um dia ela será. Então, quando Jesus responde dessa forma para Pilatos, ele está afirmando a condição atual de nós, espíritos que estamos encarnando aqui no planeta Terra. Então, a espiritualidade diz para a gente frequentemente que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que nesse contexto, as aflições são uma constante na nossa vida de nós que estamos encarnados aqui na Terra. E para a gente perceber isso, basta a gente olhar para o nosso mundo. E mais especificamente, nesse ano de 2020, que nós vivenciamos esse contexto da pandemia e todas as situações que foram consequência desse contexto. Esse estado da pandemia é um contexto de prova coletiva, de aflição generalizada. E todos nós que estamos encarnados aqui na Terra vivenciamos algum tipo de aflição. Algumas delas são coletivas, como essa circunstância que a gente vivenciou da pandemia, e outras aflições são muito individuais, são muito íntimas. Mas a gente não pode negar que todos nós que estamos aqui encarnados passamos por adversidades, passamos por aflições. Só que Jesus, quando diz que o seu reino ainda não é daqui, ele nos coloca uma mensagem de esperança, ele nos coloca uma mensagem de confiança no futuro.
porque ele sabe que todos nós estamos submetidos à lei do progresso e que, portanto, todos nós estamos nos aperfeiçoando e estamos nos melhorando individualmente. A espiritualidade também nos diz que o nosso planeta já está num processo de transição rumo à regeneração. E aí, para nós que somos espíritas, é muito importante a gente se manter atento de que o planeta de regeneração, o estado de regeneração, ele vai chegar na Terra quando todos nós trabalharmos individualmente e intimamente para que ele chegue. A gente não pode ficar parado de braços cruzados esperando a regeneração chegar para a gente se melhorar, para a gente buscar colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Porque a regeneração, ela precisa começar dentro de cada um de nós para que ela possa chegar. Quando todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, conseguimos compreender e colocar em prática essa moral ensinada por Cristo de maneira natural, é que o nosso planeta chegará nesse estágio de regeneração. Então, todos nós que somos cristãos, todos nós que somos espíritas, precisamos começar a fazer esse trabalho íntimo de modificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que a gente possa modificar a nossa conduta, para que ela se aproxime cada vez mais da conduta de Jesus e para que isso seja cada vez mais natural. Porque quando Jesus diz que o seu reino não é desse mundo, ele está querendo dizer que a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. E, portanto, a gente precisa trabalhar por ela para que a gente possa se aproximar dessa condição do reino de Deus, que é a condição de felicidade espiritual. E a gente também precisa tomar bastante cuidado para quando a gente entende e compreender que o reino, a nossa vida verdadeira é essa vida espiritual, a gente não desprezar o nosso corpo físico e a vida material que a gente leva enquanto a gente está encarnado. Nós não podemos esquecer que Deus não faz nada de inútil no universo. E se Ele nos concedeu esse tempo em que nós estamos encarnados, em que nós estamos vinculados ao mundo material, é porque esse período é importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente tem o dever moral, a gente tem a obrigação de cuidar bem do nosso corpo físico, porque ele é um instrumento evolutivo abençoado, que Deus nos concedeu a cada um de nós, para a gente viver as experiências que a gente precisa viver e para que a gente possa se aperfeiçoar espiritualmente. Nós devemos suprir as necessidades físicas do nosso corpo físico, sem cometer excessos, dentro do limite daquilo que é saudável. Porque Deus, ele não condena os gozos terrestres. O que ele condena é o abuso, é o excesso desses gozos terrestres, principalmente quando a gente alimenta essas sensações em detrimento das coisas da alma, em detrimento das nossas forças físicas e morais. Só que aí Pilatos não entendeu quando Jesus estava falando sobre o seu reino espiritual. E aí ele pergunta de novo para Jesus: és, pois, rei? E aí Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Uma testemunha é uma pessoa que vivenciou uma determinada situação ou que viu algo acontecer. E num julgamento, ela simplesmente relata essa experiência que ela viu, que ela presenciou ou que ela vivenciou. Quem conduz o julgamento, quem determina a pena, não é a testemunha, mas é o juiz. E, inclusive, em um julgamento, o juiz escuta várias testemunhas, vários relatos, para que ele possa chegar a algo o mais próximo da verdade possível. Então, quando Jesus diz que ele veio nos dar o testemunho da verdade, ele está querendo dizer que ele não nos impõe essa verdade, nem a nós e nem a Pilatos. Então, ele não interferiu no julgamento de Pilatos, mesmo ele sendo inocente. E ele não nos impõe essa verdade, esses ensinamentos que ele veio revelar para nós. Exatamente porque a liberdade é uma lei divina, que é imutável. E porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de amor. E o amor não pode ser imposto.
O amor, ele precisa ser vivenciado por livre e espontânea vontade. Nós precisamos escolher vivenciar o amor para que nós possamos vivenciá-lo em abundância e verdadeiramente. E qual é essa verdade que Jesus veio nos ensinar? É exatamente a nossa vida espiritual eterna, com as suas sucessivas reencarnações para o nosso aprendizado e para a nossa depuração espiritual. É a existência de Deus como sendo infinitamente justo, amoroso e misericordioso que intercede na nossa vida constantemente e que nos criou para que a gente alcance essa condição de virtuosidade e de felicidade espiritual. Jesus é um espírito que já passou por toda essa jornada evolutiva que nós ainda estamos passando. E é exatamente porque ele já vivenciou tudo isso que ele conhece e que ele compreende e confia na providência divina. É por isso que ele tem uma fé muito robusta e muito consolidada. A fé também é uma virtude e, portanto, existe já dentro de nós e precisa ser desenvolvida e consolidada. E muitas vezes a gente entende a fé como sendo acreditar que nós somos espíritos imortais, que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, que nós passamos pelas reencarnações. Só que a fé, na verdade, é a confiança em Deus, mais do que em nós mesmos. Então, Jesus, como sendo um espírito que já passou por toda essa jornada evolutiva, que já tinha o reino de Deus consolidado dentro dele, ele sabia que tudo aquilo que Deus estava permitindo que ele passasse, por mais injusto que fosse, era o melhor para ele individualmente, para a missão que ele assumiu diante de Deus e para todos nós que precisamos aprender sobre essa revelação, sobre os seus ensinamentos. Jesus poderia ter se rebelado ao longo de todos esses acontecimentos e interferido na forma como as coisas aconteceram. Só que ele se portou de maneira resignada diante dos desígnios de Deus, porque ele confiava, ele tinha a certeza de que aquilo ali era o melhor para que ele pudesse desempenhar bem, para que ele tivesse sucesso na sua missão que ele assumiu diante de Deus. É exatamente essa confiança que Jesus já tinha muito consolidada e que nós precisamos consolidar na nossa vida, no nosso íntimo, que permitiu a ele passar pelas experiências que ele passou de maneira resignada, de maneira virtuosa, de maneira mansa e pacífica. Quando nós desenvolvemos a nossa fé, a gente também conquista essa força, a gente também conquista essa serenidade para a gente passar pelas dificuldades que nós temos que passar. Porque Deus não permite que a gente passe por nenhuma situação, seja ela difícil ou não, que nós não tenhamos a condição de passar por ela de forma virtuosa e que não represente para a gente um aprendizado e um crescimento espiritual. A fé, então, é um sentimento que todos nós trazemos no nosso íntimo da nossa vida futura. E Allan Kardec vai dizer que essa intuição sobre a vida futura esteve presente em diversas sociedades. E aí a gente pode citar os egípcios ou os incas, que são povos pré-colombianos, que mumificavam os corpos das pessoas mortas. Eles faziam esse procedimento exatamente porque eles sabiam que aquelas pessoas iriam continuar vivendo no mundo espiritual. Só que eles ainda eram muito apegados à matéria, então eles tinham toda aquela preocupação de conservar o corpo físico, de colocar os objetos que as pessoas gostavam, porque eles imaginavam, eles ainda entendiam que as pessoas, mesmo no mundo espiritual, iriam necessitar desses objetos materiais. E aí Allan Kardec vai dizer para a gente que quando a gente encara a nossa vida num ponto de vista materialista, compreendendo que a nossa vida verdadeira é esse período entre o nascimento e a morte do nosso corpo físico, os ensinamentos de Jesus, eles nos parecem ingênuos e pueris. A única certeza que a gente tem na nossa vida material é que um dia ela vai acabar. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, se a gente olha para a nossa vida dessa forma, por que a gente vai parar de desfrutar todos os prazeres que o mundo material pode oferecer para a gente para fazer bem para o outro?
Quando a gente olha para a nossa vida nessa perspectiva materialista, as coisas do mundo, os apelos do mundo, eles ganham uma força muito grande. Por que eu vou investir no processo de autoconhecimento e de automelhoramento, que é um processo difícil, é desconfortável, é doloroso, se depois que eu morrer não vai ter nada, nada vai sobreviver? Por que eu vou investir no melhoramento das minhas relações com as pessoas da minha família, com as pessoas que convivem comigo, se quando essa pessoa morrer, ou quando eu morrer, ou quando nós duas morremos, nada mais vai existir? Então, nessa perspectiva materialista, os ensinamentos de Jesus, eles perdem a força, eles deixam de ser moralizadores. E era esse o contexto que a sociedade francesa e a sociedade europeia como um todo vivenciava na época em que a doutrina espírita foi codificada. As pessoas não viam mais sentido nos ensinamentos de Jesus por causa dessa perspectiva materialista. Só que Allan Kardec vai dizer que todas as máximas de Jesus se reportam à vida espiritual eterna, embora de maneira velada, porque na época em que Jesus encarnou na Terra, a gente ainda não tinha a maturidade espiritual necessária para compreendê-las. E aí, quando a gente passa a olhar para a nossa vida nessa perspectiva espiritual, os ensinamentos de Jesus ganham consistência e ganham força moral. Eu posso parar de desfrutar os prazeres do mundo material para fazer o bem para o outro, porque pode ser que eu tenha algo a resgatar com aquela pessoa de outras encarnações. Ou pode ser que eu precise da caridade dessa pessoa num futuro próximo. Ou simplesmente porque se fosse eu naquela condição de dificuldade, de aflição e de adversidade, eu gostaria que alguém me ajudasse, que alguém me auxiliasse e me confortasse. Eu vou investir no meu processo de autoconhecimento e automelhoramento, por mais difícil e desconfortável que ele possa parecer, porque eu sei que como espírito imortal, quanto mais virtuosa, quanto menos imperfeita eu estiver, mais próxima dessa felicidade real eu também vou estar. Eu vou buscar investir no melhoramento das minhas relações, porque eu sei que mesmo depois da morte do nosso corpo físico, o vínculo que eu estabeleci com a outra pessoa vai continuar. E aí eu posso escolher manter um vínculo de amor ou de desamor. Então, esse ponto de vista espiritual, da nossa vida espiritual eterna, é o eixo do ensino do Cristo. E Allan Kardec vai dizer que ele é um pré-requisito essencial para que a gente possa compreender os ensinamentos de Jesus e para que a gente possa colocá-los em prática. Porque quando a gente encara a nossa vida nessa perspectiva espiritual, fica muito mais fácil a gente se convencer dos ensinamentos de Jesus. A gente fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E isso permite que a gente deixe de oscilar entre a verdade e os apelos do mundo, assim como aconteceu com Pilatos e assim como acontece com a gente frequentemente. Essa perspectiva da vida espiritual que é eterna justifica todas as condições que nós estamos vivenciando agora na nossa vida material, todas as injustiças que existem no nosso mundo, porque elas são consequência daquilo que nós fizemos anteriormente, das escolhas que Deus permitiu que nós fizéssemos através do nosso próprio julgamento. E aí, nessa perspectiva espiritual, a gente pode dizer que há muita injustiça no mundo, sim, e basta a gente olhar para o nosso mundo ou para a nossa própria vida individual, para perceber que diversas situações são injustas. E talvez essa experiência que Jesus vivenciou aqui na Terra seja a maior injustiça que a gente já tenha cometido. Porque ele foi um espírito que encarnou aqui na Terra por amor a nós, para contribuir com o nosso progresso espiritual. E nós fizemos tudo o que nós fizemos com ele de maneira injusta. Só que nessa perspectiva espiritual, não existe nenhum injustiçado, porque Deus só permite que aconteça com a gente aquilo que tem uma causa justa de nossa responsabilidade e que tem um fim bom, que vai contribuir para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, rumo a essa condição de felicidade, rumo ao reino de Deus que Jesus veio revelar para a gente. Com certeza, Jesus saiu dessa experiência aqui na Terra muito mais virtuoso e muito mais aperfeiçoado do que ele era quando ele encarnou, porque ele sabia que todas as coisas que estavam acontecendo eram necessárias para o sucesso da sua missão, para o sucesso da mensagem que ele veio trazer e que ele veio revelar para nós.
Então, eu desejo sinceramente que essa luz divina, essa lei divina que está na nossa consciência, vibre fundo para nos auxiliar a fortalecer a nossa fé e para nos auxiliar a permitir que Jesus nasça dentro de nós todos os dias, todos os momentos. Que o ano de 2021 seja muito melhor e que nós possamos estar juntos mais vezes. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, Adriana. Muito obrigada. Que saudade de você. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, viu, meu amor? Para vocês também. Te amo muito. Fica com Deus. Vocês também. Obrigada. Ótima reflexão. Muito obrigada. E agora, para encerrar, vamos iniciar a nossa prece final, pedindo, né, para que Jesus possa renascer em nossos corações durante esse Natal, né, e que ao longo do ano de 2021 nós possamos buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essa luz que nós precisamos, que a gente aprenda a dar valor para tudo aquilo que faz sentido no mundo espiritual. Muitas vezes, né, como foi falado lindamente na palestra, a gente muitas vezes dá muito ouvido para as questões materiais e, na verdade, a gente precisa nos preocupar com aquilo que nos liga espiritualmente. E que nesse Natal a gente possa pedir, né, para os nossos irmãos espirituais, peça para Jesus no nosso coração muita paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, paciência, para que Jesus possa renascer em nossos corações, colocando tudo aquilo que nós buscamos, que nós necessitamos, tudo aquilo que muitas vezes a gente fala, Jesus, eu acho que eu não consigo, mas a gente consegue. E nós estamos aqui nessa evolução, buscando sermos espíritos melhores para nós e para o outro, exercitando a caridade, exercitando o amor ao próximo, e que a gente possa, nesse Natal e nesse ano que nos aguarda, poder florescer todas as, as, as questões positivas e tudo aquilo que possa florescer em nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito e também no nosso corpo, para que a gente cuide dele e que a gente possa, assim, estar com mente e corpo sãos, para que a gente possa evoluir com calma e tranquilidade. Que assim seja. Boa noite a todos.